Olá pessoal, eu sou a Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as literaturas que são extraoficiais, né? É sobre canon, headcanon, teoria, interpretação de texto e mentira. São coisas muito diferentes e, enfim, eu queria discutir um pouquinho todas elas, a diferença entre elas e como lidar com tudo isso. Então vamos lá? Lumos. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre muitas coisas que dizem que é mentira a respeito de Harry Potter. Eu já vi várias coisas, tipo, que a Luna e o Neville deveriam ter sido um casal, que a Lily estava grávida quando ela estava grávida do segundo filho, quando Voldemort assassinou ela. Essa mais famosa, que agora há pouco apareceu em um monte de rede social, que existiram 2 Harry Potters. Isso foi muito mais uma manchete sensacionalista do que de fato uma mentira, né? Hoje eu não vou falar então dessas mentiras que são divulgadas para as pessoas que não são tão fãs ou para as pessoas que simplesmente simpatizam com a história e acabam acreditando. Eu vou falar um pouco de outras mentiras que muita gente interpreta como verdade porque não lê os livros, que são os headcanons, que não são mentiras, mas que também não são verdades e que, enfim, entram no campo da interpretação. Qualquer obra literária, ela tá sempre aberta à interpretação, né? E interpretação de texto é um negócio que você não pode classificar como mentira. Então, é muito diferente quando tem alguma coisa lá, falando, por exemplo, Harry tinha o cabelo que não parava, o cabelo dele era bagunçado. Se eu falar que eu interpretei isso como o cabelo dele sendo liso e Justin Bieber no começo da carreira, não é interpretação, isso é burrice mesmo, né? Mas tem outros casos que a gente tem como interpretar, uma informação que não está dada na obra. E aí entram algumas outras maneiras de interpretar a história de Harry Potter. E para isso eu preciso explicar para vocês, para quem não sabe, o que é headcanon, né? Tem o canon, que é a literatura oficial mesmo. Então tudo que está no canon é o quê? É o que está em Animais Fantásticos, é o que está na literatura dos 7 livros, em Quadribol através dos séculos, Animais Fantásticos e Onde Habitam, o livrinho mesmo, Contos do Beedle Bardo, isso é canon. Há debates e discussões a despeito de Harry Potter and the Cursed Child. Ser Criança Amaldiçoada é ou não canon? É difícil, né, considerar canon, porque tem muita coisa na peça que desmente fatos do canon, ou que torna os fatos do canon inconsistentes. Então, eu particularmente, Tamires Silveira Garcia, não gosto de colocar Criança Amaldiçoada nesse rol aí. Eu deixo como uma obra oficial, fanfic. Mas, né, enfim, né, vamos fingir então que Criança Amaldiçoada não existe para fins desse vídeo, porque é muito difícil e eu não quero falar disso sozinha. Além da literatura oficial que está nos livros, tem também as entrevistas que a J.K. Rowling dá. Ela, como autora da história, é a dona do canon, não é mesmo? Então, ela é que pode falar o que é extra universo, extra ponto de vista do Harry da história. E tem também o que está no Pottermore, que é o site oficial da J.K. Rowling e que, portanto, os textos que ela coloca lá, as pequenas crônicas, as pequenas biografias, são tudo canon também. O que não é isso, a gente pode entrar nesse campo, então, aí das teorias, dos headcanons, de tudo. A diferença, pra mim, entre um headcanon e uma teoria é basicamente que a teoria parece que pega pistas da literatura oficial para poder dar uma realidade que é possível de existir. Você pegar pistas que estão na história oficial e tentar relacioná-las de uma maneira que faça sentido. O headcanon, por outro lado, ele pega as coisas não ditas na literatura oficial. Para mim, essa é a principal diferença. As coisas não ditas, elas podem, inclusive, fugir muito da literatura oficial. Elas podem nem tá lá, elas podem inclusive ser mentira, porque elas não foram desmentidas às vezes. Os headcanons que eu particularmente mais gosto são aqueles que trabalham em cima das coisas não ditas. E aí,
já que mentira é um termo muito forte para muita coisa que a gente vê na internet, você me pergunta, Tamires, como eu vou saber o que é mentira e o que não é? Repito para você, jovem Jedi, leia os fucking livros. Ninguém mais vai te enganar depois disso, juro pra você. Você vai olhar e falar, eu rio da cara da mentira. Então leia os livros. Melhor maneira de fugir das mentiras na internet. E hoje eu vim principalmente trazer aqui pra vocês os melhores headcanons. Na verdade, não são os melhores, obviamente, porque se você começa a entrar no universo perdido do Tumblr de fãs de Harry Potter, você vai lidar com os mais fenomenais headcanons da humanidade, assim. Então eu não tenho pretensão de trazer os melhores pra vocês. Eu pretendo trazer alguns que eu achei realmente muito bons. Eles estão todos em inglês, então vai rolar uma tradução livre aqui. Eu vou deixar aqui do ladinho o original pra vocês verem que nada disso é ideia minha, são todas criações de fãs ao redor do mundo, né? Eu separei aqui 4 headcanons que eu gosto muito e eu vou ler. Então o primeiro é o seguinte. Presume-se que haja um compartimento especial para professores no Expresso de Hogwarts. Por que então Lupin estava dormindo no compartimento de estudantes? Resposta: porque era o compartimento dos marotos. Imagina isso. Lupin acordando no Expresso de Hogwarts e provavelmente precisou de um segundo para perceber onde estava. Lembra-se de que não era mais aluno e que o garoto ao seu lado não era James. Sim, isso pra mim faz todo sentido. E é aquilo que eu disse, não tem como a gente saber se é mentira ou se é verdade. Você vai chegar e falar pra mim, isso é mentira, não tem nada disso nos livros? Exatamente, não tem nada disso nos livros. Poderia muito bem ser verdade. Ninguém sabe por que o Lupin estava dormindo lá, certo? A gente presume que é porque ele teve uma noite de lobisomem, mas ninguém tem certeza. A gente não sabe nada sobre como foi a convivência dos marotos. A gente não sabe se eles não tinham um compartimento fixo, que toda vez eles ficavam naquele compartimento. E o Lupin falou, eu não vou ficar lá nos professores, eu vou ficar no compartimento que era dos meus amigos, que eu viajei a minha vida inteira. E eu achei magnífico. Eu acho que faz muito sentido, inclusive, que por isso que ele estivesse naquele compartimento especificamente. 2. Gente, todos são de partir o coração, tá? Já vou avisando, preparem os lencinhos. George não celebrou seu 21º aniversário. Disse a sua mãe que não poderia mais assoprar as velas sozinho. Anos depois, seu filho, Fred, lhe disse que ele deveria fazer uma festa de aniversário. George concorda, mas com uma condição, que eles apagariam as velas juntos. E assim, anos depois, Fred e George assopraram as velas juntos mais uma vez, a primeira desde seus 20 anos. De novo, é mentira? Não. É verdade? Não. Poderia ser verdade. São coisas que a gente pode criar, gente. A gente pode criar muito em cima desse universo. Ele é tão grande, tão mágico, tão complexo. Seria lindo, inclusive. Ai, caiu um cisco aqui. Vamos continuar. Tenha força. Esse terceiro tem spoiler de Animais Fantásticos, tá? O único bruxo que habitualmente fala os feitiços em voz alta em Animais Fantásticos é o Newt. Tina, Queenie e os demais têm por hábito usar feitiços não verbais, provavelmente devido à maior restrição à magia nos Estados Unidos. Provavelmente, desde o início da comunidade bruxa nos Estados Unidos, os bruxos temiam perseguição dos Nomads. Portanto, tornou-se uma necessidade que essa habilidade fosse ensinada em Ilvermorny. Ilvermorny, eu sempre me enrolo. Para que seus poderes mágicos pudessem ser mantidos em segredo. Pra mim, ele tem um pezinho na teoria e um pezinho no headcanon. Eu acho que pode até ser uma teoria, mas provavelmente nunca vai ser concluído. A gente nunca vai descobrir se isso é verdade ou não. Mas eu acho que faz muito sentido o porquê de ser tão diferente. A gente tá tão acostumado nos livros de Harry Potter a ver os bruxos enunciando os feitiços e nos filmes eles não falarem os feitiços em um momento quase algum. Eu tenho cá pra mim que isso não é uma característica do filme Animais Fantásticos, isso é uma característica do diretor, do David Yates, que aliás eu odeio essa característica dele. Mesmo na direção dos filmes de Harry Potter, Enigma do Príncipe, os 2 Deathly Hallows, ninguém fala feitiço nos filmes dele. Você pode assistir tanto Relíquias 1 quanto 2, que a Hermione faz e de repente tem luzes voando e você não sabe o que aconteceu.
E, enfim, é uma característica, eu acho que do diretor. Talvez não seja necessariamente verdade, só porque é nos Estados Unidos. Mas, de toda forma, é uma teoria e faz sentido pra mim, muito sentido. Então, mesmo se não for confirmada pela J.K. Rowling, vai virar um headcanon pra mim. 4. A quarta, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa desse headcanon, porque ele me deu... Aliás, eu acho que foi a Larissa, do canal Sonsereníssima, que mandou pra mim, pras meninas da Armada, e eu agradeço muito ela. Não sei se foi a Larissa ou se foi a Juliana, mas agradeço muito vocês, porque acabou comigo. Não vou agradecer porque vocês acabaram comigo, mas enfim, mudou minha vida esse headcanon. Tá, tô criando muito suspense e não vai ser tão bom pra vocês, né? Só ouve. Os marotos costumavam se revezar pra cuidar do Harry, em momentos que algum deles teria alguma tarefa da ordem. Se tornou um tipo de tradição entre eles. Ao passar o bebê Harry para as mãos do próximo, dizer a frase, tá com você, boa sorte. A última coisa que Sirius viu quando caía no véu foi Remus correndo em direção a Harry. E o último pensamento que veio à sua mente foi, tá com você, boa sorte. E o pior é que, assim, eu sei que vocês vão... todo mundo que é fã dos marotos vai me odiar muito por isso, mas quem veio na minha mente quando eu li isso foi o Peter. Peter Pettigrew, que, né, supostamente é malvado e é o traidor e é isso e é aquilo. Eu acredito que, em algum ponto, genuinamente, eles tenham sido amigos, né? E o Peter traiu essa amizade, porque ele não tinha um bom caráter. Mas isso não quer dizer que, em algum lugar dele, ele não tenha realmente se sentido amigo deles, né? E eu fiquei imaginando essa do tá com você, boa sorte, no momento em que o Harry tá lá no calabouço dos Malfoy. E aí o Peter tem a função de levar o Harry lá pra cima, e ele já tava completamente das trevas, e ele já não tinha mais muitas lembranças da amizade com os marotos. Mas aí o Harry, ele vai enforcar o Harry, e o Harry fala, eu salvei sua vida, não sei o que lá, mas na verdade o que vem na mente dele não é eu salvei sua vida, é a frase, é o James falando pra ele. O rosto do James, porque ele tá olhando pro James com os olhos da Lily, não é mesmo? Falando pra ele, tá com você, boa sorte. E ele sentindo aquela lembrança e sentindo aquele micro remorso por estar fazendo aquilo com o filho do amigo dele e soltando os dedos e sendo enforcado pela própria mão. Mano, eu tô quase chorando mesmo. Foi exatamente isso que veio na minha mente e isso se tornou um headcanon pra mim. Por mais que não esteja nos livros, por mais que seja interpretativo, por mais que o motivo real de a mão ter soltado foi a dívida que ele sentia que tinha com o Harry, mas eu não consigo achar que foi só isso. Eu não consigo achar que o Peter era uma tábua rasa antes e que ele não sentia nada pelos amigos que ele teve. Podia sentir muito pouco, mas era alguma coisa, sabe? Sei lá. Eu acredito nas pessoas, gente, me perdoem. E eu acho que essa é a graça, essa é a beleza do headcanon, essa é a beleza dessa obra de Harry Potter. Ela é muito ampla e ela dá muitas possibilidades pra gente de interpretar, de criar e de, né, partindo até mesmo do universo dos headcanons e indo pras fanfics, que são criações mesmo, são universos paralelos que se cria em cima de uma história que já é muito complexa, já é muito grande. Então eu acho maravilhoso, eu adoro ficar lendo headcanons. Eu só trouxe esses hoje pra vocês, mas eu adoro ficar lendo a vida toda, assim. É uma das diversões que eu tenho. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me falem que eu trago outros vídeos desse tipo, falando de mais headcanons, comentando. Me mandem os headcanons que vocês conhecem, que vocês acham que pode ser legal da gente falar aqui no canal também. Ok? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês.